Pai do Senhor, minha gente, tudo bem? Vamos lá. Estou gravando aqui um vídeo para o nosso canal. Meio-dia tem vídeo lá no meu canal no YouTube, Herivaldo Lira. Amém? Uma palavra de Deus com a oração para você. Todos os dias vamos com esse compromisso ao meio-dia, tá bom? Herivaldo Lira lá no YouTube. Está lá no nosso canal. Já estou com a câmera aqui gravada, vai ser gravado. Então meio-dia você procura o vídeo lá no nosso canal. Herivaldo Lira no YouTube, o link está na bio aí no Instagram Tempo com Pai. Mas vamos iniciar agora. Saúde a todos com a paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui mais uma vez de volta, você sabe, sempre nesse horário, nesse canal. Eu sou o presbítero Herivaldo Lira. Convido a você que é novo aqui a se inscrever no canal, comentar, compartilhar, deixar o teu pedido de oração, que todos os dias, ao meio-dia, estaremos orando aqui por você, com você e trazendo a reflexão da parte de Deus para abençoar a sua vida. É tempo de buscar a presença de Deus. Então, é o nosso compromisso, tá bom? Todos os dias, ao meio-dia, no meu canal aqui no YouTube. Eu quero trazer uma reflexão hoje sobre um homem de Deus que talvez você conheça. É o filho do homem da fé, o pai da fé, Abraão. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Isaac. E o texto que eu quero meditar com vocês está em Gênesis, capítulo de número 22. A partir do versículo 7, diz a palavra de Deus: Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Uma passagem bem conhecida, um texto maravilhoso que fala da experiência que Isaac teve com Deus. Mas para falar de Isaac, eu preciso voltar um pouquinho atrás e entender como tudo se deu, a que ponto chegou a esse sacrifício, né? A gente vai ver aqui que a obediência de Isaac foi importantíssimo para que Deus cumprisse a promessa na vida do seu pai, na vida de Isaac, na sua descendência, Jacó, seus filhos, e que até hoje a gente desfruta do cumprimento dessa promessa de Deus, gerada através da obediência de Abraão, a fé de Abraão, mas também a obediência de Isaac. No capítulo 12 do Gênesis, vamos entender que Deus chamou a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar que Deus iria lhe mostrar. Deus não mostrou o lugar, Deus não disse o destino, mas Deus disse que haveria um lugar especial para ele, uma terra especial, porque Deus queria formar a nação de Israel. Iria tudo começar em Abraão. E Abraão simplesmente obedece. O livro aos Hebreus, o escritor diz que Abraão saiu para uma terra sem saber para onde ia, debaixo de uma promessa, debaixo de uma ordem do Senhor. Ele apenas obedeceu sem saber para onde ia. Mas ele saiu. A Bíblia diz que o Senhor chamou ele no capítulo 12 e fez a promessa de que iria abençoar ele. Mas disse logo: vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei.
Versículo 2 diz assim: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Foi a promessa a Abraão feita. A gente vê que Deus, Ele faz questão de caminhar juntamente com a promessa. Juntamente com o cumprimento da promessa vem os desafios, vem as dificuldades, as lutas pelo caminho, mas Deus é fiel para andar conosco. Deus andava com Abraão, Deus estava com Abraão, chamou ele de amigo. No mesmo capítulo ele já desce para o Egito porque se fazia necessário devido à fome. Mas houve alguns problemas lá no Egito, mas resumindo aqui, porque vamos falar mais de Isaac do que de Abraão. Resumindo aqui, o Deus que fez a promessa não deixou o seu filho padecer no Egito. Mas ali de madrugada, aquele homem reconheceu que Abraão era um servo de Deus, também que a sua mulher era uma mulher de Deus e abençoou grandemente. E a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 2: e ia Abraão muito rico em gados, em prata e em ouro. Deus sempre proveu. Deus sempre proveu na vida daqueles que servem a Deus, daqueles que obedecem o chamado de Deus para fazer aquilo que Deus determinou para que ele faça. No capítulo 14, vamos entender aqui que teve aquela história onde os pastores de Ló não se entendiam com os pastores de Abrão, e ali eles se separaram. No capítulo 15, Deus renova mais uma vez a promessa. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E ali começa Deus a falar com Abraão, e Abraão diz a Deus: Senhor, que hás de me dar? No versículo 2: pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas o Senhor disse: não, Abraão, vem aqui, eu vou te mostrar aqui, vem aqui fora. E mostrou Deus a Abraão as estrelas do céu, vê se tu podes contar, assim será a tua descendência. E a promessa do Senhor não cai por terra. Interessante que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, para um lugar que Deus ia lhe mostrar. E Deus aos poucos vai se revelando os planos. Para que isso? Para que Deus possa testar a fé e a obediência da gente. Abrindo parênteses, muitas vezes acontece na sua vida. Você que está aqui pela live Tempo com o Pai, saiba que também estamos no canal no YouTube Herivaldo Lira. Mas às vezes acontece com a gente também, não é? Deus testa a nossa fé, Deus faz uma promessa, a promessa vai se cumprindo aos poucos, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa estar preparado para a bênção de Deus. É preciso um tempo de maturidade. Muitas vezes não recebemos aquilo que Deus prometeu lá atrás, porque não estamos prontos ainda para alcançar a promessa de Deus. E ao decorrer da história, Deus promete um filho a Abraão, mas o tempo passa e lá na frente a gente vê que a mulher de Abraão, ela começa agora a trazer uma estratégia para que se cumpra a promessa de Deus, mas não era necessário. O Deus da promessa, Ele faz tudo. Ele se responsabiliza, Ele abre os meios, as portas, Ele abre o caminho e Ele diz como fazer. Mas a Bíblia diz que Sara se inquietou e disse: eu sou estéril, Abraão, pega minha serva aqui, Agar, a egípcia, e assim você vai estar fazendo com que se cumpra aquilo que Deus disse, como se ela dissesse, como se Deus precisasse de uma ajuda para cumprir alguma coisa. Não, não. A gente só precisa obedecer e ser fiel a Deus, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Você pode chegar à beira da morte, mas Deus resgata para cumprir a promessa. Você pode chegar até desfalecer e pensar que não vai acontecer, mas o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. O Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para Ele mesmo realizar aquilo que Ele promete. Você está me entendendo? Então, não deu certo aquele plano. E até hoje a nação de Israel tem problemas por isso. Porque a descendência de Ismael é o povo árabe, o povo lá que não se entende com a descendência que Deus tinha prometido a Abraão de fazer uma grande nação. Lembra? Então,
Não havia motivos para isso, porque o Deus da promessa é fiel para cumprir. No capítulo 17 a gente vai ver que Deus aparece mais uma vez a Abraão e faz a renovação do pacto da promessa. E Abraão já velho de idade, mas Deus diz assim, o versículo 1 do capítulo 17 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Tenha maturidade, Abraão. Deus diz a Abraão assim, porque esse perfeito aqui, quando você encontrar na Bíblia, é maturidade, é buscar a perfeição. Sabemos que todos nós somos falhos, mas Deus queria que Abraão tivesse o compromisso, a responsabilidade e andasse na presença do Senhor, porque a promessa Deus iria cumprir. Mas Deus aí começa a aparecer a Abraão de novo no capítulo 17 e renovando a promessa do concerto. Mais interessante que Deus promete de novo, mais uma vez, um filho. E quando a gente vai ver no capítulo 17, no versículo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho, olha para aí. E ele riu, mas você sabe, o nome Isaac significa rir, aquele que ri, aquele que ri, aquele que tem um riso. Mas Deus já sabia, Deus colocou o nome Isaac porque ele iria rir. E depois, mais na frente, a mesma Sara, a esposa dele, também rir, porque capítulo 18, versículo 11 diz assim: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Veja o que diz a palavra de Deus. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? E ela riu. Riu Abraão, riu Sara pela promessa que Deus havia feito. Mas aquele que é fiel, que prometeu, ele cumpre, porque a sua fidelidade é para sempre. Não importa o tempo, não importa a idade, mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai fazer cumprir na nossa vida aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Mas se passar o tempo, mas aquele que é fiel fez o cumprimento da promessa, nasceu Isaac. Abraão e Sara já velhinhos. Imagina, Deus deu motivo de verdade, porque Sara depois diz: e Deus me deu motivo para rir, não só ela, mas aqueles que viram ela, uma velhinha já, um velhinho já abraçar aquela criança, fruto de uma promessa de Deus, riram de alegria, de felicidade, também de curiosidade. Um velho, uma velhinha ter um filho, mas a promessa de Deus não cai por terra, porque aquele que é fiel, fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir. Mas se passou o tempo, e depois de tanta bênção, depois de tanto milagre, da provisão de Deus, Deus vai certo dia e pede a Abraão para que ele vá e ofereça o seu filho em sacrifício. Interessante, não é? Foi justamente onde a gente leu, nasceu Isaac com o passar do tempo. Mas a história de Isaac é interessante, que a gente não vê muita coisa da sua infância, da sua adolescência, mas ele já jovem, o historiador Flávio José fala que ele já tinha aproximadamente 25 anos, quando subiram os dois ao monte. Mas o que eu quero me deter agora é justamente na obediência de Isaac. Isaac obedeceu também a Deus. Abraão era o pai da fé, o homem da fé, mas Isaac foi o homem da obediência, porque ele pergunta ao seu pai: pai, está aqui a lenha, o cutelo, mas a madeira está aqui, o holocausto está pronto, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. O escritor aos Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé, porque Deus podia ressuscitar o seu filho Isaac, mesmo que ele matasse, apenas ele ia cumprir aquilo ali naquele momento. Ele ia realmente sacrificar o seu filho Isaac. E Isaac simplesmente obedeceu, chegou a deitar no lugar do sacrifício, tudo preparado.
apenas ficou calado sem entender nada, mas se foi Deus que fez, se foi Deus que disse, vai se realizar, eu vou fazer do jeito que Deus está mandando. Deitou ali e quando Abraão pegou o cutelo para imolar o seu filho, uma voz bradou e disse: não, Abraão, não faça isso, porque agora mais uma vez a sua fé foi testada e Deus viu realmente que ele tinha fé para obedecer, para fazer aquilo que Deus ordenara que ele fizesse. É tão bom quando a gente fecha os olhos para nós, para os nossos pensamentos, para as nossas vontades, para os nossos projetos e sonhos e deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que nessa hora nós possamos ter essa fé aumentada para que a gente possa ser guiado pela voz e pelo Espírito de Deus, para que a gente possa fazer não só a nossa vontade, mas aquilo que Deus manda fazer, aquilo que Deus pede para que a gente possa fazer, porque a prosperidade e a bênção está condicionada à nossa obediência, ao nosso jeito de responder ao chamado de Deus, ao jeito de responder aquilo que Deus pede para que a gente faça. E nesse momento, nesse tempo com Deus, nesse tempo com o Pai, nós possamos refletir e orar a Deus pedindo a obediência de Isaac, a responsabilidade de Abraão de fazer simplesmente o que Deus determinou. E para finalizar, diz a palavra que quando Abraão ali obedece à voz de Deus e não faz o sacrifício, porque ele ia fazer, crendo que Deus poderia ressuscitar Isaac, mas não foi necessário, porque a voz mandou ele parar, porque o seu teste já havia chegado ao fim, a sua prova já tinha acabado, Deus já tinha testado a sua fé e mais uma vez ele tinha sido aprovado. Olhou para trás e viu um animal ali preso e pegou para o sacrifício, porque Deus é o Deus de providência. E eu quero finalizar dizendo, não importa o que você esteja passando, não importa o tamanho da sua dificuldade, o grau da dificuldade que Deus está colocando na sua frente para que você possa realizar algo para Ele. Mas se você for fiel, creia que o impossível Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus providenciará tudo que for necessário para o cumprimento daquilo que Ele tem falado sobre você. Ao teu respeito, ao projeto de Deus na nossa vida, na sua vida. Deus há de cumprir. Pode estar difícil, mas Deus proverá para si o cordeiro. Não te preocupa com o dia de amanhã. Você está fazendo a vontade de Deus e parece que tudo está apertando, tudo está ficando mais difícil, mas não temas, porque Deus está contigo. No momento certo Ele vai agir, Ele vai abrir porta, Ele vai mostrar a situação, Ele vai aparecer no momento da crise, da dificuldade e justamente na hora da mais difícil angústia, da dor, do sofrimento, quando você não tem saída, não tem o que fazer mais, é que Deus aparece. Tá bom, meu filho, já te testei, já chegou ao final, já provei que você tem a fé segura em mim, suas raízes estão fincadas na rocha que é Cristo e você não vai me deixar, não vai me abandonar, a sua fé foi apenas testada e Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá aquilo que você não pode prover, Deus vai fazer. Creia nesta hora que o Deus de Abraão é o mesmo Deus que foi com Isaac e é o mesmo Deus que está falando nesta hora com você. Deus proverá para si o cordeiro, não vai faltar, não vai se acabar. A porta se fechou, é porque Deus vai abrir uma melhor. Está doente, é porque a sua saúde vai ser melhorada. Isso vai servir de testemunho para você falar para alguém. Creia que a sua fé é renovada, a nossa fé é renovada quando a gente se disponibiliza para Deus. Senhor, o que eu tenho está nas tuas mãos, então o teu pedido é uma ordem. Vamos obedecer, vamos ficar na porta, vamos ficar no lugar da bênção, não vamos abrir mão da promessa de Deus. Mesmo estando difícil, eu não vou sair da porta. Mesmo parecer impossível, mas no momento mais difícil, Deus vai aparecer e vai mostrar a sua vontade e o seu nome, o nome de Deus, será glorificado na minha e na sua vida. Basta apenas eu crer, eu obedecer e eu seguir a ordem de Deus, seguindo firme e crendo que Deus é fiel para cumprir muito mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Fica na porta também, porque Deus de Isaac é o Deus que está presente.
Deus de Isaac é o mesmo Deus hoje, que quer operar milagres e maravilhas na nossa vida. Vamos orar para finalizar? É um momento de oração. Vamos orar. Lembrando a você que esse vídeo estará disponível também no meu canal no YouTube, Herivaldo Lira, presbítero Herivaldo Lira. Todos os dias ao meio-dia tem um encontro marcado com você que está aqui na live também no Instagram. Vai lá, se inscreve, comenta, compartilha. Mas eu te convido nesse momento para orar debaixo dessa palavra e creia que o Deus da provisão, Ele vai fazer alguma coisa por você. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que aprendemos, estudamos e observamos que Isaac obedeceu. Ficou em silêncio no momento mais difícil da sua vida. Abraão foi testado, mas o seu filho Isaac também. E a promessa se deu continuidade pela obediência deles, Pai. Por ouvir a Tua voz e fazer conforme o Senhor tinha mandado, eles conseguiram a promessa. E até hoje somos beneficiados pelo seu testemunho de fé. Nos ajuda a ter essa fé de Isaac, essa obediência, essa paciência de Isaac, de subir o monte, Senhor, olhando para trás e não vendo o cordeiro para o sacrifício, olhando para o lado e não vendo nada acontecendo, mas ele foi fiel, Senhor, ia ser fiel até a morte, mas no momento mais difícil da sua vida, o Senhor apareceu com a providência, porque o Senhor proverá para si o cordeiro, o sacrifício é para ti, por isso, Senhor, o Senhor provê. Estamos debaixo dessa palavra, ajuda essa pessoa que entrou nessa live, tanto pelo Instagram como no YouTube, Senhor. Essa pessoa que vai ouvir essa palavra, compartilhar, que está precisando de um socorro Teu, que se acha como Isaac ali no fundo, no final, Senhor, da história, mas se revela para ela, Senhor, para ele, Senhor, provendo, Senhor, um emprego, uma porta de emprego, um milagre, uma cura, uma solução para esse problema, porque Tu és fiel para cumprir muito mais. Tu és o Deus de Abraão e mostrasse fidelidade com ele, Senhor. Tu és o Deus de Isaac e cumprisse a promessa na vida de Isaac também. O que falar da vida de Jacó, Senhor, porque Tu vais cumprindo conforme, Senhor, a nossa obediência, Pai. Queremos obedecer a Tua voz, ser fiel, confiar em Ti, crer que o Senhor proverá todas as coisas. Em nome de Jesus eu entrego esse momento em Tuas mãos. Abençoa todas essas pessoas que ficaram comigo na live, também aqueles que vão ouvir, para a glória do Teu nome, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Mais uma vez eu te convido, meu amigo aqui do YouTube, que se você é novo aqui, se inscreve no nosso canal, Presbítero Herivaldo Lira. Estaremos todos os dias aqui, trazendo uma reflexão de Deus para a sua vida e orando também por todos nós. Precisamos orar. Então o nosso encontro vai ser sempre ao meio-dia no YouTube e também a live aqui no Instagram. Eu agradeço a vocês de coração. Te peço que você é novo aqui, vai lá, não custa nada. Você não paga para acompanhar, para receber a palavra de Deus lá no meu canal no YouTube. Então vai lá, Herivaldo Lira. Se você não achar o link aí, está na bio do Instagram, Herivaldo Lira no YouTube. Você se inscreve lá, deixa o seu pedido de oração. Vou fazer questão de orar por você. Vou fazer questão de ler o seu pedido lá. Eu espero você ao meio-dia. Esse vídeo vai estar no canal no YouTube, tá bom? Porque está sendo ao vivo aqui na live no Instagram. Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida, a sua casa, a sua família. Creia nessa palavra que Deus é fiel. Estamos no tempo com o Pai, um tempo de bênção. Amém.